De acordo com o psicólogo Carl Jung, a maior ameaça à civilização não está nas forças da natureza, nem em qualquer doença física, mas em nossa incapacidade de lidar com as forças de nossa própria psique. Somos os nossos piores inimigos. Ou, como diz o provérbio latino, o homem é o lobo do homem. Em Civilização em Transição, Jung afirma que este provérbio é um truísmo triste, mas eterno, e nossas tendências semelhantes às do lobo entram em jogo de forma mais proeminente nos momentos da história em que a doença mental se torna a norma ao invés da exceção. Quando isso ocorre em uma sociedade, é uma situação a qual Jung chamou de epidemia psíquica. Na verdade, está se tornando cada vez mais óbvio, escreve ele, que não é a fome, nem os terremotos, nem os micróbios, nem o câncer, mas o próprio homem, que é o maior perigo do homem para o homem. Pela simples razão de que não há proteção adequada contra epidemias psíquicas, que são infinitamente mais devastadoras do que as piores catástrofes naturais. Carl Jung, The Symbolic Life. Uma psicose em massa é uma epidemia de loucura e ocorre quando uma grande parte da sociedade perde o contato com a realidade e cai em delírios. Esse fenômeno não é uma coisa de ficção. 2 exemplos de psicoses de massa são a caça às bruxas americana e europeia nos séculos XVI e XVII e a ascensão do totalitarismo no século XX. Durante a caça às bruxas, milhares de indivíduos, a maioria mulheres, foram mortos não por quaisquer crimes que cometeram, mas porque se tornaram bodes expiatórios de sociedades enlouquecidas. Em algumas aldeias suíças, quase não restou nenhuma mulher viva depois que o frenesi finalmente se extinguiu. Quando ocorre uma psicose em massa, os resultados são devastadores. Jung estudou esse fenômeno minuciosamente e escreveu que os indivíduos que compõem a sociedade infectada se tornam moral e espiritualmente inferiores. Eles caem inconscientemente para um nível intelectual inferior. Eles se tornam mais irracionais, irresponsáveis, emocionais, erráticos e não confiáveis. E o pior de tudo, crimes que o indivíduo sozinho nunca poderia suportar são cometidos livremente pelo grupo ferido pela loucura. O que torna as coisas piores é que aqueles que sofrem de psicose em massa não sabem o que está acontecendo. Pois assim como um indivíduo enlouquecido não pode sair de sua mente para observar os erros em seus caminhos, também não há nenhum ponto arquimediano a partir do qual aqueles que vivem por meio de uma psicose em massa possam observar sua loucura coletiva. Mas o que dá origem a uma psicose em massa? Para obter uma resposta, devemos começar pelo básico. Embora a descida para as ilusões de uma psicose tenha muitos gatilhos, como o uso excessivo de drogas ou álcool, lesões cerebrais e outras doenças, essas causas físicas não nos preocupam aqui. Nossa preocupação é com os psicólogos ou os chamados gatilhos psicogênicos, pois geralmente são eles que levam à psicose em massa. A causa psicogênica mais comum de uma psicose é uma inundação de emoções negativas, como medo ou ansiedade, que leva o indivíduo a um estado de pânico. Quando em estado de pânico, a pessoa naturalmente busca alívio, pois é muito desgastante mental e fisicamente subsistir neste estado hiperemocional por um período prolongado de tempo. Conquanto escapar de um estado de pânico possa ser feito por meios adaptativos, como o enfrentamento e derrota do medo que gera a ameaça, existe outro modo de escapar, que é passando por um surto psicótico. Um surto psicótico não é uma descida a um estado de maior desordem, como muitos acreditam, mas uma reordenação do mundo experiencial de alguém que mistura fato e ficção ou delírios e realidade de uma forma que ajuda a acabar com os sentimentos de pânico. Silvano Ariete, uma das maiores autoridades do século XX sobre a esquizofrenia, explica os passos psicogênicos que levam à loucura. Em primeiro lugar, há a fase do pânico. Quando o paciente começa a perceber as coisas de uma forma diferente, fica assustado com isso, parece confuso e não sabe explicar as coisas estranhas que estão acontecendo. O próximo passo é o que Ariete chama de fase de insight psicótico.
em que um indivíduo consegue juntar as coisas por conceber uma forma patológica de ver a realidade que lhe permite explicar suas experiências anormais. O fenômeno é chamado de insight porque o paciente finalmente vê significado e relações em suas experiências, mas o insight é psicótico porque se baseia em delírios, não em maneiras adaptativas e promotoras de vida de se relacionar com quaisquer ameaças que precipitam o pânico. Os delírios, em outras palavras, permitem que o indivíduo em pânico escape da torrente de emoções negativas, mas ao custo de perder o contato com a realidade e, por isso, Ariete diz que um surto psicótico pode ser visto como uma forma anormal de lidar com o estado de extrema ansiedade. Se o pânico despertar uma inundação de emoções negativas em um indivíduo fraco ou inseguro, e isso desencadear um surto psicótico, então, uma psicose em massa pode acontecer quando uma população de indivíduos fracos e vulneráveis é conduzida a um estado de pânico por ameaças reais, imaginárias ou fabricadas. Mas, como os delírios podem tomar muitas formas e a loucura pode se manifestar de maneiras incontáveis, o modo específico em que uma psicose em massa se desenvolve se diferencia baseado no contexto histórico e cultural da sociedade infectada. Na era moderna, a psicose em massa do totalitarismo é a maior ameaça. O totalitarismo, escreve o autor Arthur Verluis, é o fenômeno moderno do poder estatal total centralizado, junto com a obliteração dos direitos humanos individuais. No estado totalizado, existem aqueles que estão no poder e existem as massas objetificadas, as vítimas. Em uma sociedade totalitária, a população é dividida em dois grupos: os governantes e os governados, e ambos os grupos passam por uma transformação patológica. Os governantes são elevados a um status quase divino, o que é diametralmente oposto à nossa natureza de seres imperfeitos que são facilmente corrompidos pelo poder. As massas, por outro lado, são transformadas em sujeitos dependentes desses governantes patológicos e assumem um status psicologicamente regredido e infantil. Hannah Arendt, uma das mais proeminentes estudiosas dessa forma de governo no século XX, chamou o totalitarismo de uma tentativa de transformação da própria natureza humana. Mas essa tentativa de transformação apenas transforma mentes sãs em mentes doentias, como escreveu o médico holandês que estudou os efeitos mentais de viver sob o totalitarismo. Há de fato muito que é comparável entre as reações estranhas dos cidadãos do totalitarismo e de sua cultura como um todo, por um lado, e as reações dos esquizofrênicos doentes, do outro. Jost Meerloo, The Rape of the Mind. A transformação social que se desenvolve sob o totalitarismo é construída e sustentada por delírios, pois apenas homens e mulheres iludidos regridem ao status infantil de súditos obedientes e submissos e entregam o controle completo de suas vidas a políticos e burocratas. Apenas uma classe dominante iludida acreditará que possui o conhecimento, a sabedoria e a perspicácia para controlar completamente a sociedade de cima para baixo. E somente sob o feitiço de delírios é que alguém acreditaria que uma sociedade, composta de governantes sedentos de poder por um lado e uma população psicologicamente regredida por outro, não levaria a qualquer coisa que não fosse o sofrimento em massa e ruína social. O método geral pelo qual os membros de uma elite governante podem atingir esse objetivo é chamado de menticídio, com a etimologia dessa palavra sendo uma morte da mente, e como Meerloo explica ainda, o menticídio é um crime antigo contra a mente e o espírito humanos, mas sistematizado de novo. É um sistema organizado de intervenção psicológica e perversão judicial por meio do qual uma classe dominante pode imprimir seus próprios pensamentos oportunistas nas mentes daqueles que planejam usar e destruir. Preparar uma população para um crime de menticídio começa com a semeadura do medo. Quando um indivíduo é inundado por emoções negativas, como medo ou ansiedade, ele ou ela é muito suscetível a cair nos delírios da loucura. Ameaças reais, imaginárias ou fabricadas podem ser usadas para semear o medo, mas uma técnica particularmente eficaz é usar ondas de terror. Sob esta técnica, a semeadura do medo é escalonada com períodos de calma, mas cada um desses períodos de calma é seguido pela fabricação de um feitiço de medo ainda mais intenso, e o processo continua e continua, ou, como escreve Meerloo,
Cada nova onda de terror, seguida de pausas de tranquilidade, cria seus efeitos com mais facilidade porque as pessoas ainda estão perturbadas por suas experiências anteriores. A moralidade torna-se cada vez mais baixa e os efeitos psicológicos de cada nova campanha de propaganda tornam-se mais fortes, atingindo um público que já muito amenizado. Enquanto o medo prepara a população para o menticídio, o uso da propaganda para espalhar desinformação e promover confusão a respeito das fortes ameaças e da natureza da crise ajuda a demolir a mente das massas. Funcionários do governo e seus lacaios na mídia podem usar relatos contraditórios, informações sem sentido e até mesmo